Comentário ao livro do Gênesis, por Santo Agostinho de Hipona, bispo e doutor da Igreja. Livro 2º. Capítulo 1. O que era o firmamento no meio das águas. Alguns negam a existência de um céu sobre o céu dos astros. Deus disse: faça-se um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento, e separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. Deus chamou ao firmamento céu. E viu Deus que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Livro de Gênesis, 1,6-8. Sobre a palavra, com a qual disse: faça-se um firmamento, etc. E sobre seu agrado, pelo qual viu que era bom, e sobre a tarde e a manhã, não é preciso dissertar aqui novamente do mesmo modo. Advertimos que daqui em diante tudo que se repetir, deve ser considerado, por enquanto, conforme a anterior investigação. Mas, pode-se perguntar com razão se o próprio ar se denomina firmamento se agora foi feito o céu, que excede todos os espaços aéreos e toda sua altitude, onde no quarto dia serão também constituídos os luzeiros e as estrelas. Muitos afirmam que essas águas não podem estar naturalmente sobre o céu dos astros, porque assim teriam seu peso ordenado para correr sobre a terra, ou para se elevar na forma de vapor no ar próximo das terras. Ninguém deve rechaçar os que assim opinam, para dizer que, de acordo com a onipotência de Deus, para quem tudo é possível, é necessário que acreditemos que águas mesmo tão pesadas, como as que conhecemos e experimentamos, estão estendidas sobre o corpo celeste no qual estão os astros. Agora, nos convém investigar, de acordo com a sua escritura, como Deus estabeleceu a natureza das coisas, e não o que quis fazer nelas ou por elas como um milagre de seu poder. Pois se Deus quisesse que de algum modo o óleo permanecesse debaixo da água, isso aconteceria. Contudo, nem por isso nos seria desconhecida a natureza do óleo que, de tal modo foi feita, que buscando seu lugar, mesmo se for derramado na parte de baixo, rompe pelas águas e se põe acima delas. Agora perguntamos, o Criador de todas as coisas, que dispôs tudo com medida, número e peso. Confira, Sabedoria, 11,21. Não destinou um só lugar apropriado ao peso das águas perto da terra. Ou destinou também outro sobre o céu que está estendido e consolidado para além do limite do ar? Os que negam que se deve crer isto argumentam a partir do peso dos elementos, negando que de modo algum pode existir um céu acima, como que consolidado numa plataforma para poder sustentar o peso das águas, pois, esta solidez não pode existir a não ser na terra, e seja o que for isso, não é céu, mas terra. Com efeito, os elementos se diferenciam não somente pelos lugares, mas também pelas qualidades, de modo que a qualidades próprias correspondem a lugares próprios, ou seja, a água está sobre a terra, e se escorre sobre a terra, como acontece nas grutas e cavernas subterrâneas, ela é contida não pela parte que está em cima, mas por aquela que está embaixo. Pois, se algo de terra cai da parte superior, não permanece sobre a água, mas passando pela água, afunda e se dirige para a terra. Aí chegando, descansa como que em seu lugar, de modo que a água fica em cima e a terra, embaixo.
de onde se deduz que também quando estava sobre a água, não era sustentada pela água, mas era contida pela consistência da terra, tal como acontece com os tetos das cavernas. É preciso fazer aqui uma advertência sobre a necessidade de se evitar um erro, sobre o qual já adverti no livro primeiro, para que algum dos nossos não pense que, porque está escrito nos Salmos, ele firmou a terra sobre as águas. Salmo 136,6. Pode-se apoiar neste testemunho das Escrituras contra esses que dissertam com sutileza sobre o peso dos elementos. Como eles não reconhecem a autoridade de nossos livros e ignoram em que sentido foi dito, zombarão mais facilmente dos livros sagrados do que repudiarão aquilo que perceberam com raciocínios certos ou comprovaram com experiências bem ilustrativas. Com efeito, o dito nos Salmos pode-se entender diretamente ou em sentido figurado, porque os nomes céu e terra muitas vezes significam negrejos espirituais e os carnais. Nesse sentido, mostra-se que os seus dizem respeito ao conhecimento sereno da verdade, ao dizer, ele fez os seus na inteligência. Salmo 136,5. E que a terra diz respeito à fé simples das crianças, não à fé insegura e falaz alimentada por opiniões fabulosas, mas deveras firme pela pregação profética e evangélica que se consolidou pelo batismo. Por isso acrescentou, ele firmou a terra sobre as águas. Ou se alguém é obrigado a interpretar em sentido literal, não sem razão se pode interpretar como as partes altas das terras, seja dos continentes, seja das ilhas, as quais são mais elevadas que as águas, ou os tetos das cavernas que estão firmes sobre as águas, solidamente suspensos. Por isso, não se pode entender assim o que foi dito no sentido literal, ele firmou a terra sobre as águas, de modo que se pense que o peso das águas está sujeito a suportar, pela ordem natural, o peso da terra. Capítulo 2. O ar está acima da terra. Embora o ar cubra a terra por espaços mais amplos, é certo que está acima das águas. Desse fato se entende porque nenhum recipiente, estando de boca para baixo, pode se encher de água. Isso indica muito bem que a natureza do ar exige um lugar mais elevado. Assim, um recipiente parece estar vazio, mas se prova que está cheio de ar, quando é afundado de boca para baixo na água, porque não encontra um lugar para sair pela parte superior, nem lhe é permitido por sua natureza escapar pela parte inferior estando presente a água. Assim, estando cheio o recipiente, repele a água e não deixa que ela nele penetre. Mas quando se coloca o recipiente, não estando com a boca para baixo, mas inclinada para o lado, a água penetra pela parte inferior, saindo o ar pela parte de cima. Da mesma forma, se a boca do recipiente ereto está aberta para o céu, quando nele se derrama água, o ar sai por cima, pelas outras partes em que não é derramada, e se abre um lugar para a água entrar para baixo. Se o recipiente é afundado com maior força, de tal modo que, ou pelo lado ou por cima, as águas de repente penetram e cobrem a boca do recipiente por todas as partes, o ar buscando subir, as rompe para lhes dar lugar no fundo. Este rompimento é a borbulhação dos recipientes, enquanto o ar foge por algumas partes, porque não pode sair totalmente tão depressa devido à estreiteza da boca. Assim, se o ar é obrigado a sair por cima das águas, separa-as mesmo estando juntas, e saltando para fora, impelidas pelo seu ímpeto borbulham, e ao se apressar o ar, lançam borbulhas ruidosas contra ele, que lhes dá passagem para ir ao fundo. Mas,
se obriga ao ar a sair de um recipiente que está sob as águas, de tal modo que, retirando-se o ar, queiras enchê-lo pela boca voltada para o fundo, mais facilmente o cobrirás de água por todas as partes do que uma pequena gota encontrará a entrada pela boca da parte inferior. Capítulo 3. O fogo ocupa lugar mais alto que o ar. Quem não percebe que o fogo, cintilando em direção ao alto, quer sobrepujar a natureza do próprio ar? Pois, se alguém, por acaso, segurar um facho aceso com a parte de cima voltada para baixo, não obstante a cabeleira da chama se dirigirá para cima. Mas porque o fogo se apaga em seguida à pressão mais forte do ar que está acima e ao redor, e imediatamente se muda e se volta para sua natureza vencido pela abundância do mesmo ar, por isso não tem força para perdurar e ultrapassar toda a sua altura. Por isso se diz que o fogo puro sobre o ar puro é o céu, de onde os astros assim como os luzeiros criados lançam-se nas formas de luz ígnea, que agora vemos no céu, com a sua natureza ordenada e em forma de globos. E por isso assim como o ar e a água cedem aos pesos das terras, para que cheguem à terra, assim o próprio ar cede ao peso das águas para chegar à terra ou à água. Disso eles querem deduzir que desse modo seria necessário que o ar também caísse por seu peso, se alguém pudesse lançar alguma partícula dele para os espaços mais altos do céu, até chegar aos espaços aéreos de baixo. Por isso inferem que muito menos pode haver lugar para as águas sobre aquele céu ígneo, se o ar, muito mais leve que a água, não pode ali permanecer. Capítulo 4. Opinião de alguém sobre o céu aéreo. Deixando de lado essas discussões, alguém com todo louvor procurou demonstrar a existência de águas sobre os céus com a finalidade de sustentar a veracidade da Escritura por meio destas naturezas visíveis e perceptíveis. E a primeira afirmação, a qual foi facílimo expressar, mostra que também este ar se denomina céu, não só na linguagem comum, de acordo com a qual dizemos que o céu está sereno ou nublado, mas também pelo costume das nossas próprias escrituras, nas quais se diz, as aves do céu. Evangelho segundo Mateus 6,26, Salmo 8,9. Sendo claro que as aves voam neste ar. E o Senhor, quando falava das nuvens, disse, o aspecto do céu sabeis interpretar. Evangelho segundo Mateus 16,3. No entanto, muitas vezes observamos que as nuvens se formam no ar que está próximo da terra, quando de tal modo se inclinam para as encostas dos montes que frequentemente são superadas pelos cumes dos montes. Depois de provar que este ar se denomina céu, ele quis opinar que não há nenhum motivo para denominá-lo também firmamento, senão porque divide seu espaço entre alguns vapores de água e estas águas que flutuam na terra com mais volume. Pois as nuvens, como comprovaram pela experiência aqueles que andaram entre elas nos montes, adquirem tal forma mediante a reunião e ajuntamento de pequeninas gotas, as quais, se condensam a ponto de muitas pequenas gotas se reunirem em uma grande, de modo que o ar não a sustente, caem para o solo por seu peso, constituindo assim, a chuva. Portanto, da observação sobre o ar, que está entre os vapores úmidos, dos quais em cima se formam as nuvens e os mares embaixo, ele quis mostrar que há um céu entre água e água. Considero este estudo e observação muito dignos de louvor. Pois o que ele disse não está contra a fé e pode-se acreditar sem dificuldade,
uma vez confirmada a prova. Embora possa parecer que os próprios pesos dos elementos não impedem que as águas possam estar sobre aquele céu superior por meio de pequenas quantidades, pelas quais puderam estar também sobre este espaço de ar, esse, apesar de mais pesado e inferior, está situado sobre o seu mais alto e é sem dúvida mais leve que a água, e no entanto, peso algum impede que haja aqueles vapores sobre ele. Portanto, assim também sobre aquele céu pode se estender um vapor de água mais leve que as mais pequenas gotas, o qual não é forçado a cair pelo peso. Pois os mesmos estudiosos comprovam mediante argumentos sublimíssimos que não há nenhum pequeno corpúsculo no qual haja limites para divisão, mas que tudo pode ser dividido infinitamente, visto que toda parte de um corpo é corpo. E é necessário que todo corpo tenha metade de sua quantidade. Por isso, se, como vemos, a água pode chegar a tão pequenas gotas que é levada em forma de vapor sobre este ar, o qual é, por natureza, mais leve que a água, porque não pode permanecer sobre aquele céu mais leve em gotas pequeninas e vapores mais leves. Capítulo 5. Encontra-se água também sobre o céu dos astros? Alguns dos nossos, fundamentados nas qualidades e movimentos dos astros, esforçam-se por convencer os que negam que as águas podem estar sobre o céu dos astros devido ao peso dos elementos. Com efeito, os mesmos afirmam que a estrela denominada Saturno tem uma temperatura excessivamente fria, e que ela perfaz sua órbita em 30 anos, porque avança na parte superior e, por isso, numa órbita mais ampla. O Sol perfaz o mesmo círculo em um ano, e a Lua em um mês, perfazem um círculo tanto mais breve, quanto mais baixo, igualando o espaço local com o espaço de tempo. Assim, eles perguntam, o que torna fria aquela estrela que deveria ser tanto mais quente, quanto elevada para um céu mais alto? Sem dúvida, quando uma massa arredondada se movimenta com movimento circular, seu interior anda com mais lentidão, e o exterior, com mais rapidez, a fim de que os espaços maiores coincidam com os menores em suas voltas, que realizam com mais rapidez e, nesse caso, com mais calor. Por isso, a referida estrela deve ser mais quente que fria, porque embora com seu movimento, visto ser grande o espaço, percorra o total de sua órbita em 30 anos, faz seu giro mais rapidamente com movimento contrário ao do Sol. Este giro é preciso fazer todos os dias. Pois, conforme dizem, cada uma das rotações do céu marca cada um dos dias. E assim deve receber maior calor num céu mais movimentado. Sem dúvida, portanto, aquela proximidade das águas localizadas sobre o céu esfria a estrela. Nessa proximidade se recusam a crer aqueles que discutem sobre estas coisas, que mencionei brevemente, a respeito do movimento do céu e dos astros. Alguns dos nossos fazem estas conjecturas contra aqueles que se recusam a crer em águas sobre o céu e afirmam ser fria aquela estrela que circula perto do céu mais alto, a fim de assim obrigá-los a aceitar que a natureza das águas se mantém ali não já pela tenuidade do vapor, mas pela solidez glacial. De qualquer modo, e sejam quais forem as águas que ali estejam, não duvidamos de forma alguma que ali estejam. É maior, sem dúvida, a autoridade da Escritura que toda a capacidade da inteligência humana. Capítulo 6. Nas palavras, Deus fez etc. Está insinuada a pessoa do Filho de Deus?
Alguns consideram, e eu julgo que não se deve deixar de comentar, que, após Deus ter dito, não em vão, faça-se um firmamento no meio das águas e haja uma divisão entre as águas das águas. Livro de Gênesis, 1,6. Pareceria pouco acrescentar, e assim se fez. Se não se acrescentasse, Deus fez o firmamento, e separou as águas que estão acima do firmamento das águas que estão sob o firmamento. Livro de Gênesis, 1,7. Eles interpretam essas palavras de modo a dizer que está declarado a pessoa do Pai no que está escrito. Deus disse: faça-se um firmamento no meio das águas e haja uma divisão entre as águas. E assim se fez. E depois, para se entender que o Filho fez o que foi dito pelo Pai para se fazer, julgam que foi acrescentado, Deus fez o firmamento, e separou etc. Mas como se lê antes, e assim se fez, porque entendamos ter sido feito. Se pelo Filho, que necessidade havia de dizer, Deus fez, e o que vem em seguida? Mas se o que está escrito, e assim se fez, entendemos como feito pelo Pai, nesse caso já não é o Pai que diz e o Filho faz, e, portanto, o Pai pode fazer algo sem o Filho para que depois o Filho faça, não isto, mas outra coisa semelhante, o que é contrário à fé católica. Mas se aquilo do qual se diz, e assim se fez, isso é feito do mesmo modo que quando se diz, Deus fez, o que impede que se entenda que faz o que disse, aquele que disse que se fizesse. Acaso, não considerando o que está escrito, e assim se fez, querem que se entenda a pessoa do Pai e do Filho somente nas palavras pelas quais se diz, Deus disse, faça-se, e depois se diz, Deus fez. Pode-se perguntar ainda se devemos aceitar como se o Pai tivesse mandado o Filho no que está escrito. Deus disse, faça-se. Porque a Escritura não cuidou de mostrar também a pessoa do Espírito Santo. Acaso, se entende a Trindade nas palavras, Deus disse, faça-se? Deus fez, Deus viu que era bom? Livro de Gênesis, 1,69. Mas não fica bem para a unidade da Trindade que se entenda que o Filho fez como que ordenado, e que o Espírito Santo tenha visto que era bom o que foi feito sem receber ordem alguma. Com que palavras o Pai ordenaria ao Filho que fizesse, sendo ele o Verbo único do Pai, pelo qual tudo foi feito? Evangelho segundo João, 1,3. Acaso pelo fato de estar escrito, faça-se um firmamento. Livro de Gênesis, 1,6. A própria expressão é o Verbo do Pai, o Filho unigênito, no qual estão todas as coisas que são criadas, mesmo antes de serem criadas, e tudo que está nele é vida, porque tudo que foi feito por ele, em si mesmo, tem vida. A vida, sem dúvida, criadora, e debaixo dela está a criatura. De um modo, está nele o que por ele foi feito, porque ele o governa e mantém. De outro modo, está nele o que é ele. Pois ele é vida, a qual está nele de tal modo, que é ele próprio, porque ele é vida, luz dos homens. Confira, Evangelho segundo João, 1,34. Portanto, porque nada podia ser criado, seja antes dos tempos, o que não é certamente coeterno ao Criador, seja no princípio dos tempos, seja em algum tempo, cuja razão de criar, se pode dizer razão,
A vida coeterna não viveria no Verbo de Deus coetâneo ao Pai. Por isso, a Escritura, antes de insinuar cada uma das criaturas, pela ordem em que diz que foi criada, considera o Verbo de Deus, afirmando primeiramente, disse Deus, faça-se tal coisa. Pois não encontra causa para que uma coisa deva ser criada, senão porque se encontra no Verbo de Deus como devendo ser criada. Portanto, Deus não disse tantas vezes, faça-se esta criatura, faça-se aquela. Quantas se repete neste livro, Deus disse. Com efeito, ele gera um único verbo, no qual disse todas as coisas, antes de fazer cada uma delas. Mas a linguagem da Escritura descendo à capacidade dos pequenos, ao insinuar uma por umas espécies das criaturas, olha a razão eterna de cada espécie no Verbo de Deus, criatura por criatura, pelo fato de repetir, não quer dizer que ele torna a dizer, Deus disse. Se, antes, tivesse desejado dizer, foi feito o firmamento no meio das águas para haver separação entre água e água. Livro de Gênesis, 1,6. Se alguém lhe perguntasse, como foi feito, responderia retamente, Deus disse, faça-se. Ou seja, estava no Verbo eterno de Deus para ser feito. Logo depois começa a narrar cada uma das coisas feitas. A mesma resposta, depois da narrativa de cada uma das coisas feitas, dever-se-ia dar, apresentando a razão, ao que perguntasse como foi feito. Portanto, quando ouvimos, Deus disse, faça-se, entendemos que estava no Verbo de Deus que se fizesse. Mas quando ouvimos, e assim se fez, entendemos que a criatura feita não excedeu os limites prescritos de sua espécie no Verbo de Deus. Mas quando ouvimos, Deus viu que era bom, entendemos que lhe agradou a obra na bondade de seu Espírito, não como conhecida e depois realizada, mas agradou na mesma bondade para que permanecesse o que foi feito, tal como fora de seu agrado que fosse criada. Capítulo 7, sobre o mesmo assunto. E, por isso, ainda permanece o motivo para se indagar, porque depois de ter dito, e assim se fez, palavras em que aparece indicada a realização da obra, acrescentou, Deus fez, se, pelo fato de ter dito, Deus disse, faça-se isto. E assim se fez, já se entende que Deus o disse em seu verbo e foi feito pelo seu verbo, e aí pode aparecer não apenas a pessoa do Pai, mas do Filho. Pôs-se a repetição para mostrar a pessoa do Filho e se diz, Deus fez. Acaso não reuniu a água pelo Filho no terceiro dia para aparecer à terra? Porque ali não se diz, Deus fez reunir a água, ou Deus reuniu a água. Contudo, também ali, depois de ter dito, e assim se fez, repetiu, dizendo, e reuniu a água que está sob o céu. Livro de Gênesis, 1,9. Acaso a luz não foi feita pelo Filho, uma vez que de forma alguma a repetiu? Pôde, sem dúvida, dizer assim na ocasião, Deus disse, faça-se a luz. E assim se fez, Deus fez a luz, e viu que era boa. Ou certamente do mesmo modo que na reunião das águas, de maneira que não dissesse, Deus fez. Mas somente repetisse, Deus disse, faça-se a luz e assim se fez. Livro de Gênesis, 1,3. E foi criada a luz, e Deus viu a luz, que era boa. Mas de forma alguma repetindo,
Depois que escreveu, Deus disse: faça-se a luz. Nada mais introduziu a não ser, e foi feita a luz, e em seguida narrou sem repetição sobre a bondade da luz e sua separação das trevas e a denominação de ambas. Capítulo 8. Razão por não ter acrescentado, Deus fez. Após a criação da luz, O que quer dizer aquela repetição nas demais obras? Acaso se demonstra por aquele modo de falar no primeiro dia, em que a luz foi criada, que se declarava pela denominação da luz a criação da criatura espiritual e intelectual, entre as quais estão compreendidos todos os santos anjos e as virtudes, e, por isso, não repetiu o que foi feito depois que disse, foi feito a luz, visto que a criatura racional não conheceu em primeiro lugar sua constituição e depois foi formada, mas a conheceu em sua própria conformação, ou seja, na iluminação da verdade, para a qual, uma vez convertida, foi formada. Mas as demais coisas, que são inferiores, de tal modo são criadas, que primeiramente sejam criadas no conhecimento da criatura racional e, em seguida, em sua espécie. Por isso, a natureza da luz está primeiramente no Verbo de Deus segundo a razão pela qual foi criada, ou seja, na sabedoria coeterna ao Pai, e, em seguida, na própria condição da luz segundo sua natureza, a qual foi criada. Lá não foi feita, mas gerada, aqui foi feita, porque foi formada da informidade. Por isso, Deus disse, faça-se a luz e foi feita a luz. Livro de Gênesis 1,3. Para que o que estava lá no Verbo, aqui estivesse na obra. A natureza do céu estava primeiramente no Verbo de Deus segundo a sabedoria gerada, depois, foi feita na criatura espiritual, ou seja, no conhecimento dos anjos segundo a sabedoria criada neles. Em seguida, foi feito o céu, para que existisse a própria criatura do céu em sua espécie própria. Assim também foi feita a separação das águas e das terras, assim a natureza das árvores e das ervas, assim os luzeiros do céu, assim os animais nascidos das águas e da terra. Os anjos não veem estas coisas sensíveis apenas com o sentido do corpo, como os animais. Mas se utilizam de algum sentido, reconhecem antes as coisas que conheceram melhor interiormente no próprio Verbo de Deus, pelo qual são iluminados para viverem sabiamente, visto estar neles a luz que foi feita em primeiro lugar. Isso, no caso de entendermos que a luz espiritual foi criada nesse dia. Assim como a razão pela qual se cria uma criatura está primeiro no Verbo de Deus que na própria criatura que é criada, assim também o conhecimento da mesma razão acontece antes na criatura intelectual, que não está coberta de trevas pelo pecado, e depois acontece a criação própria da criatura. Não é como nós que os anjos progridem na percepção da sabedoria, de modo a perceberem e entenderem a realidade invisível de Deus mediante as coisas criadas. Confira, Epístola aos Romanos 1,21. Desde o momento em que foram criados, gozam da eternidade santa e da piedosa contemplação do Verbo, e, por isso, desprezando as coisas criadas, de acordo com o que viram no interior, aprovam as coisas bem feitas ou reprovam os pecados. Nem deve causar admiração que, a seus santos anjos formados na primeira criação da luz, Deus mostrasse antes o que haveria de criar depois. Também não conheceriam o pensamento de Deus, a não ser na proporção em que ele o mostrasse. Pois, quem conheceu o pensamento do Senhor,
Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem por primeiro lhe fez o dom de maneira a ser retribuído? Porque é dele, por ele e nele que estão todas as coisas. Confira, Epístola aos Romanos, 11,34 a 36. Os anjos, portanto, aprendem dele quando neles se efetua o conhecimento da criatura a ser feita, a qual depois se fará em sua espécie. Por conseguinte, criada já a luz, na qual entendemos ter sido formada a criatura racional mediante a luz eterna, quando ouvimos a respeito das demais coisas a serem criadas, Deus disse: faça-se. Devemos entender que a intenção da Escritura se volta para a eternidade do Verbo de Deus. Mas quando ouvimos, e assim se fez, devemos entender que na criatura racional se dá o conhecimento da razão, a que está no Verbo de Deus, da criatura a ser feita, de modo que seja feita antes, de certo modo, naquela natureza, a que por um certo movimento anterior conheceu no próprio Verbo de Deus, que devia ser criada. Por último, quando ouvimos que se repete e se diz que Deus fez, já entendamos que a criatura foi criada em sua espécie. Além disso, quando ouvimos, Deus viu que era bom, entendamos que agradou a bondade de Deus o que foi feito, para que, de acordo com a sua espécie, permanecesse o que agradou que se fizesse, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Livro de Gênesis, 1,2. Capítulo 9. A figura do céu. Costuma-se perguntar também o que se deve crer sobre a forma e a figura do céu de acordo com nossas escrituras. Muitos discutem muito sobre este assunto que nossos autores omitiram, levados por grande prudência, visto não serem de proveito em ordem à vida bem-aventurada para os que as aprendem. E empregam, o que é pior, tempos preciosos nesta tarefa, que deveriam ser ocupados em coisas salutares. O que me importa, se o céu, como uma esfera, encerra a terra equilibrada no meio da massa do mundo, ou se ele a cobre por uma parte superior como um disco. Mas porque se trata da autoridade das Escrituras, por aquele motivo que mencionei não uma vez, ou seja, para que alguém que não entende as palavras divinas, quando a respeito destas coisas encontrar algo semelhante nos nossos livros ou deles ouvir que pareça estar contra as razões percebidas por ele, de forma alguma acredite naqueles que avisam ou contam ou afirmam que se trata de coisas úteis. É preciso dizer-lhes em poucas palavras o que nossos autores conheceram sobre a figura do céu e que está de acordo com a verdade, e que o Espírito de Deus, que falava por eles, não quis ensinar aos homens estas coisas de nenhum proveito para a salvação. Mas, diz alguém, como não é contrário àqueles que atribuem ao céu a figura de uma esfera, o que está escrito em nossos livros, estendendo o céu como uma pele. Salmo 104,2. Certamente será contrário, se é falso o que lhes dizem, pois é verdadeiro o que diz a autoridade divina, mais do que aquilo que a fragilidade humana conjectura. Mas, se eles puderem provar o que dizem com tais documentos que não deixem dúvidas, devemos nós demonstrar-lhes que o que está escrito a respeito da pele não é contrário às suas verdadeiras razões. Pelo contrário, seria oposta a outra passagem de nossas escrituras, no qual disse que o céu está suspenso como uma abóbada. Confira, Profeta Isaías, 40,22, Vulgata. Pois o que há de mais contrário e diferente que a extensão plana da pele e a convexidade de uma abóbada? Se é necessário, como de fato é,
que se encontre como entender essas duas coisas de tal modo que concordem entre si e não sejam contrárias uma à outra. Também é necessário que uma e outra não se oponham àquelas discussões, se talvez certa razão as declarar verdadeiras, em virtude das quais se ensine que o céu é convexo por todas as partes pela figura da esfera. Isso se alguém puder provar. Certamente, a semelhança de uma abóbada, defendida pelos nossos, mesmo considerada literalmente, não se opõe àqueles que dizem ser esfera. Pois, pode-se muito bem acreditar que a Escritura quis falar da figura do céu, considerando a parte que está sobre nós. Portanto, se não é esfera, é a abóbada de uma parte, da parte em que o céu cobre a terra. Mas se é esfera, é abóbada por todas as partes. Mas o que foi dito sobre a pele é assunto grave, visto ser contrário à nossa abóbada, não é esfera, o que talvez seja uma ficção humana. O livro 13º de Nossas Confissões registra o que pensei sobre o sentido alegórico desta passagem. Confira, 13,15. Portanto, seja do modo como ali expliquei, seja que se há de entender o céu de um outro modo, como uma pele estendida, devido aos impertinentes e detalhistas examinadores da exposição literal, digo isto que julgo ser claro a todos os sentidos. Talvez se possa interpretar figurativamente tanto como pele ou como abóbada, mas é preciso ver se pode interpretar um e outro em sentido literal. Com efeito, pode-se dizer retamente que a abóbada não é somente curva, mas também plana. Também a pele se pode dizer que não somente se estende plana, mas também bojo redondo, pois tanto o odre como a bexiga são peles. Capítulo 10. O movimento do céu. Também sobre o movimento do céu, alguns irmãos perguntam se está parado ou se move. Pois, se está em movimento, dizem, como pode ser firmamento? Mas, se está parado, como os astros, que se consideram fixos nele, giram do Oriente ao Ocidente, realizando os setentrionais giros mais curtos junto ao polo. Assim, se há um outro polo do outro vértice que nos é oculto, parece como uma esfera. Mas se não há um outro polo, parece girar como um disco. Responder-lhes-ei que este assunto deve ser investigado com raciocínios mais sutis e exaustivos para se chegar a conhecer se é ou não é assim. Para iniciá-los e tratá-los, já não disponho de tempo, nem devem tê-lo aqueles que desejamos instruir para a sua salvação e a imprescindível utilidade da Santa Igreja. Tenham eles em conta que não pensemos que o nome de firmamento obriga a considerar parado o céu. Pois é lícito entender que o firmamento foi assim chamado não devido à posição estática, mas considerando sua firmeza, ou o término intransponível das águas superiores e inferiores. E se a verdade convencer que o céu está parado, os giros dos astros não podem nos impedir de entender isso. E foi descoberto por aqueles que investigaram sobre isso com curiosidade e ociosidade, que, se o céu não se move, ao girar somente os astros, foi possível se fazer todas as coisas que foram percebidas e compreendidas nas evoluções dos astros. Capítulo 11. Explicação sobre a informidade da terra. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa e que apareça árida.
E assim se fez. Reuniram-se as águas que estavam sob o céu em uma só massa e apareceu a árida. Deus chamou a árida a terra e a massa das águas mares. E Deus viu que era bom. Livro de Gênesis, 1,9 a 10. Já tratamos sobejamente desta obra de Deus em nosso primeiro volume, pela necessidade de investigar outro assunto. Livro 1, 26,28. Aqui, advertiremos em poucas palavras que aquele que talvez não tenha preocupação de indagar quando foi criada a forma das águas e das terras aceite que não foi criada neste dia, apenas foi feita a separação destes dois elementos inferiores. Mas aquele que se preocupa em indagar porque a luz e o céu foram criados em determinados dias, a água e a terra foram criados fora dos dias ou antes de todos os dias, e porque foram criadas pela palavra de Deus, quando Deus disse, faça-se. E porque Deus disse que houvesse a separação, não porém que fossem criadas, dispõe de como entender, salva a fé. Isto é, o que foi dito antes da enumeração dos dias que a terra estava vazia e vaga. Livro de Gênesis, 1,2. Depois de a Escritura mencionar que Deus fizera a terra de alguma maneira, pois dissera anteriormente, no princípio, Deus fez o céu e a terra. Livro de Gênesis, 1,1. Nada mais quis insinuar do que a informidade da matéria corporal, escolhendo para denominá-la palavras mais usuais que obscuras. Contudo, se um entendimento tardo não percebe porque a Escritura separa com palavras a matéria e a forma, procure separar estas duas coisas no tempo, como se primeiro estivesse a matéria, para depois, decorrido um intervalo de tempo, fosse-lhe acrescentada a forma. Embora Deus tenha criado as duas coisas ao mesmo tempo e determinado a matéria e a forma, sobre cuja informidade, como eu disse, a Escritura falara antes com os termos usuais de terra ou de água. Ainda que a terra e a água tenham sua existência com as qualidades que vemos, eles estão mais próximos da informidade devido à sua fácil corrupção que os demais corpos celestes. Porque na enumeração dos dias já é mencionada cada coisa formada da matéria informe, porque já narrara que o céu foi feito desta matéria corporal, cuja forma dista muito da terrena, e porque restava ainda o que deveria ser formado daquela matéria ínfima, não quis inserir a ordem das coisas criadas nestas palavras, de modo que se dissesse, faça-se. Assim, o que restava não haveria de receber, por ser informe, a forma que o céu recebera, mas uma inferior e mais fraca e próxima da informidade. De modo que essas palavras, que as águas se reúnam, e apareça a árida. Livro de Gênesis, 1,9. Indicariam que estas duas receberiam estas formas próprias conhecidíssimas e maleáveis para nós, a água móvel e a terra imóvel. Por isso, foi dito a respeito daquela, reúnam-se. Mas a respeito desta foi dito, apareça. Pois a água é fluida e corre, enquanto a terra é permanentemente fixa. Capítulo 12. A criação das ervas e das árvores, porque se disse em separado, e assim se fez. Deus disse, que a terra germine ervas de alimento, que deem sementes segundo sua espécie e semelhança, e árvores frutíferas que deem frutos sobre a terra, contendo sementes segundo sua semelhança. E assim se fez. A terra produziu ervas de alimento, contendo sementes segundo sua espécie e semelhança, e árvores frutíferas sobre a terra contendo sementes segundo sua espécie. E Deus viu que era bom.
Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Livro de Gênesis, 1,11 a 13. É preciso observar aqui o procedimento do ordenador, porque estas criaturas, ervas e árvores, sendo diferentes da forma das terras e das águas, de modo a não se poder mencioná-las entre aqueles elementos, foi dito separadamente a respeito delas que saíssem da terra e separadamente se dirige a elas para dizer-lhes as palavras de sempre, e assim se fez, e em seguida repetindo o que se fez, também separadamente se indica que Deus viu que era bom. No entanto, porque permaneceriam fixas as suas raízes e se uniriam à terra, quis que estas coisas pertencessem ao mesmo dia. Capítulo 13. Porque os luzeiros foram criados no quarto dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu que iluminem a terra no início do dia e da noite, para separar o dia e a noite, que eles sejam sinais tanto para os tempos quanto para os dias e os anos, que sirvam de esplendor no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para iniciar o dia e o luzeiro menor para iniciar a noite, e as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminarem a terra, para iniciarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas, e Deus viu que isso era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Livro de Gênesis, 1,14 a 19. Neste quarto dia se há de perguntar o que significa essa ordenação, visto que primeiramente ou se fazem ou se separam a água e a terra, e que a terra germine antes que se criassem os astros no céu. Não podemos dizer que foram escolhidas as coisas melhores, pelas quais de tal modo se distinguiria a série dos dias que o fim e o meio se destacassem como mais belos. Com efeito, entre 7 dias o quarto é do meio. Ademais, acontece o fato de não ter sido feita criatura alguma no 7º dia. Acaso a luz do primeiro dia corresponde mais ao descanso do 7º dia, de modo que essa ordem se entrelaça unindo os extremos, destacando-se no meio os luzeiros do céu? Mas se o primeiro dia se une ao 7º, o segundo deve ser unido ao 6º. Mas em que se assemelha o firmamento do céu com o homem feito à imagem de Deus? Acaso porque o céu ocupa toda a parte superior do mundo, e ao homem foi atribuído o domínio sobre toda a parte inferior? Mas o que dizermos sobre os animais e feras que a terra produziu no mesmo 6º dia segundo sua espécie? Que comparação pode haver entre eles e o céu? Ou, antes, porque a formação da criatura espiritual se entende como feita em primeiro lugar com o nome de luz, seria consequente que também se fizesse a criatura corporal, ou seja, este mundo visível que foi feito em 2 dias devido às suas 2 principais partes de que consta o universo, isto é, do céu e da terra, conforme a comparação da razão, pela qual toda criatura espiritual e corporal é denominada muitas vezes céu e terra. E assim seja atribuído à parte terrena, este globo de ar mais turbulento, uma vez que se avoluma com os vapores úmidos. Pelo contrário, pertence à parte celeste, se há algo de ar sereno, onde os movimentos dos ventos e das tempestades não existem. Depois de ser fabricado este universo de massa corpórea, que está todo em um só lugar, em que o mundo foi posto,
seria consequente que se enchesse o universo interiormente com partes que fossem levadas de um lugar para outro mediante movimentos adequados. As ervas e as árvores não são desta espécie. Com efeito, elas são fixas à terra pelas raízes, e, embora tenham os movimentos de seu crescimento, no entanto, não se movem de seus lugares próprios por seus próprios esforços. Mas onde foram fixadas, ali se alimentam e crescem. Por isso, pertencem mais à terra do que a espécie de coisas que se movem nas águas e nas terras. Portanto, já que para a constituição do mundo visível, ou seja, do céu e da terra, foram atribuídos 2 dias, resta que estas partes móveis e visíveis, que são criadas dentro dele, destinem-se os demais 3 dias. E porque, assim como o céu foi feito antes, assim devia ser adornado em suas partes em primeiro lugar, no 4º dia são feitos os astros, os quais, brilhando sobre a terra, iluminavam também a habitação inferior, para que seus moradores não fossem alojados numa habitação tenebrosa. E por isso, porque os débeis corpos dos habitantes inferiores se renovam com o descanso que vem depois dos movimentos, fez-se com que, girando o sol, pela alternativa do dia e da noite, pudessem fluir da alternativa do sono e da vigília, mas para que a noite não permanecesse sem adorno, foi criada a luz da lua e das estrelas, a fim de que aliviasse os homens, para os quais existe muitas vezes a necessidade também noturna de trabalhar, e amenizasse suficientemente alguns animais que não podem suportar a luz solar. Capítulo 14. Os luzeiros servem de sinais para os tempos, dias e anos. O que foi dito, que eles sejam sinais, tanto para os tempos quanto para os dias e os anos. Livro de Gênesis 1,14. Quem não percebe quão obscuramente foi afirmado que no 4º dia começaram os tempos, como se pudesse passar sem o tempo os 3 dias anteriores? Quem é capaz de compreender como aqueles 3 dias passaram, antes que começassem os tempos que, conforme foi dito, começam no 4º dia, ou se aqueles dias passaram com certeza? Acaso se chamou dia a forma das coisas criadas, e noite, a privação, de modo que, não estando ainda formada a espécie, a matéria foi denominada noite, da qual deviam ser formadas as demais coisas. Igualmente, como se pode entender a informidade da matéria nas coisas formadas pela própria mutabilidade, uma vez que não se pode discernir pelos espaços de lugares, como se fosse mais distante, ou de tempos, como se fosse anterior. Ou, antes, denominou-se noite a própria mutabilidade na mesma coisa feita e formada, isto é, a possibilidade, por assim dizer, de vir a perecer, pois é inerente às coisas feitas essa possibilidade de poder sofrer mudança, embora não a sofram. Mas, a tarde e a manhã não se devem interpretar como se fossem passagem e chegada do tempo, mas um certo término, pelo qual se entende até onde chega o modo próprio de uma natureza, e de onde começa, em seguida, uma outra natureza. Ou há alguma outra razão para estas palavras que se deve investigar com mais cuidado? Quem penetrará facilmente em tão grande segredo, e a que sinais se refere quando diz a respeito dos astros, que eles sejam sinais? Livro de Gênesis 1,14. Pois não se refere àqueles que são sinais de vaidade observá-los, mas sinais certamente úteis e necessários para o uso da vida, os quais ou são observados pelos marinheiros para conduzir as naves, ou por todos os homens para prever a qualidade do ar no verão e no inverno, no outono e na primavera.
e chama tempos a estes que os astros perfazem, não os espaços de tempos, mas as alternativas das variações deste céu. Pois, se algum movimento corporal ou espiritual precedeu a criação destes luzeiros, de modo que algo passasse de uma futura expectativa por meio do presente para o passado, não podia ter lugar sem o tempo. E quem demonstrará que isso não teve lugar sendo a partir do nascimento dos astros? Mas horas, dias e anos determinados como nós os conhecemos não seriam feitos senão pelo movimento dos astros. Assim, se entendermos deste modo os tempos, os dias e os anos, como divisões que marcamos pelos relógios, ou bem conhecidas no céu, quando o sol se levanta do oriente para a altura do meridiano e, em seguida, movimenta-se de novo para o ocidente, para depois se poder observar que surgiu a lua ou algum astro procedente do oriente imediatamente depois do ocaso do sol, o qual quando chegar à altura média do céu, indique a meia-noite, para então decair com a volta do sol e se fazer manhã. Se assim entendermos os tempos, dias e anos, ninguém duvidará que isso acontece devido aos astros e os luzeiros. É também por causa dos astros e dos luzeiros que computamos os dias íntegros pelos giros do Sol a partir do Oriente para o Ocidente, mas os anos ou giros costumeiros do Sol os computamos não quando os faz todos os dias a partir do Oriente, mas quando volta às mesmas posições dos astros, o que não acontece senão transcorridos 365 dias e 6 horas, ou seja, uma quarta parte de um dia, para em seguida voltar ao mesmo circuito. Esta quarta parte multiplicada por 4 obriga que se interponha um dia, o qual os romanos denominam bissexto, e também computamos assim os chamados anos maiores e mais ocultos, pois, após os astros terem percorrido suas órbitas, disse que acontecem anos maiores. Tudo isso está de tal modo afirmado que se fica na incerteza se diz respeito a todos os astros as palavras, que eles sejam sinais, tanto para os tempos, quanto para os dias e anos, ou se os sinais e tempos são atribuídos aos astros, mas os dias e os anos, somente ao Sol. Capítulo 15. A criação da Lua. Muitos investigam com loquacidade em que estado a Lua foi criada. Oxalá falem buscando, e não pretendendo ensinar. Pois dizem que foi criada na fase de cheia, visto que não era honroso para Deus criar algo imperfeito com respeito aos astros naquele dia no qual está escrito que foram feitos os astros. Mas, os que não aceitam esta opinião dizem, dever-se-ia dizer a primeira lua, não a 14ª, quem começa a enumerar desse modo. Eu, porém, fico no meio entre esses, de modo a não afirmar nenhuma das duas coisas, mas direi simplesmente que Deus fez perfeita a lua, seja a primeira, seja a cheia. Pois Deus é autor e criador das naturezas. Todas as coisas que de qualquer modo se desenvolvem e melhoram mediante um processo natural no decorrer dos tempos adequados, também continham antes algo oculto, se não pela forma ou massa de seu corpo, mas pela potência e razão da natureza. A não ser que, talvez, se diga que uma árvore que está despojada de seus frutos e folhas no inverno há de chamar-se imperfeita, ou que no seu começo, quando ainda não tinha produzido frutos, aquela natureza era imperfeita. Isso se poderia dizer não somente a respeito da árvore, mas também e com razão a respeito da própria semente, onde estão ocultas todas as coisas que de certo modo se desenvolvem com procedimentos invisíveis.
Ainda que se dissesse que Deus fez algo imperfeito, o que depois aperfeiçoaria, o que seria digno de crítica nesta opinião? Com efeito, causaria desagrado com razão, se o que foi começado por ele, se dissesse que foi aperfeiçoado por um ou outro. Aqueles que não questionam a respeito da terra, que Deus criou, quando no princípio Deus fez o céu e a terra, porque era invisível e informe e depois, no terceiro dia, ficou iluminada e formada, porque levantam uma questão cheia de trevas a respeito da lua. Ouço o que foi falado a respeito da terra, entendem como dito não em intervalos de tempo, visto que Deus criou ao mesmo tempo a matéria com as coisas, mas em ordem a distribuição da narrativa, porque nisto, que podem enxergar mesmo com os olhos, não percebem que a lua tem um corpo inteiro e que brilha perfeita em toda a sua rotundidade, mesmo com sua luz em forma de chifre, seja começando a brilhar nas terras, seja deixando de o fazer. Portanto, se a luz nela cresce ou se aperfeiçoa ou diminui, o que se modifica não é o próprio luzeiro, mas o que a ilumina, mas, se sempre brilha numa parte de sua esfera, parece crescer quando volta para a Terra essa parte, até que se volte totalmente, o que acontece da primeira até a 14ª. Ela está sempre cheia, mas nem sempre aparece assim aos habitantes da Terra. A explicação é a mesma, ou seja, se é iluminada pelos raios do Sol. Pois não pode acontecer assim, quando está próxima do Sol, a não ser que apareça com os chifres brilhantes, porque a outra parte, que é iluminada integramente para o mundo, não está voltada para as terras para poder ser vista, a não ser quando está do lado oposto ao Sol e possa assim aparecer totalmente nas terras porque é iluminada por ele. Não faltam também os que dizem não pensarem que a Lua foi primeiramente feita na sua 14ª fase porque assim se deve crer, mas porque nas Escrituras as palavras de Deus estão assim, Lua feita para iniciar a noite. Livro de Gênesis, 1,14. Quando ela está cheia, então é vista no começo da noite, mas em outras horas e durante o dia começa a ser vista antes de estar cheia, e conforme avança a noite, tanto mais diminui quanto maior é este avanço. Mas aquele que não entende por início da noite senão o seu princípio, Pois a palavra grega arche indica claramente, e nos Salmos foi escrito mais claramente, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. Salmo 136,8-9. não é obrigado a contar da 14ª e acreditar que a lua que foi criada não é a primeira lua. Capítulo 16. Os astros brilham com a mesma intensidade. Costuma-se perguntar também se estes brilhantes luzeiros do céu, ou seja, o Sol, a Lua e as estrelas brilham com a mesma intensidade. Mas, porque estão longe da Terra com distâncias diferentes, por isso aparecem a nossos olhos com mais ou menos claridade. Os que dizem estas coisas não duvidam que a Lua certamente brilha menos que o Sol, pelo qual é também iluminada. Mas, ousam dizer que há muitas estrelas ou iguais ao Sol ou mesmo maiores, que são vistas como pequenas, visto estarem colocadas mais longe. E para nós pode talvez ser suficiente que os astros tenham sido criados pelo artífice Deus, de qualquer modo que sejam estas coisas. Entretanto, tenhamos em conta o que foi dito pela autoridade apostólica: um é o brilho do Sol, outro o brilho da Lua, e outro o brilho das estrelas. E uma estrela difere da outra em brilho. Primeira Epístola aos Coríntios, 15,41.
Mas porque podem dizer ainda, mesmo sem contradizer o apóstolo, diferem realmente no brilho, mas aos olhos dos terrenos, ou porque o apóstolo dizia isso pela semelhança com os que vão ressuscitar, os quais não aparecerão aos olhos de uma maneira e serão em si de outra. Os astros diferem certamente em si mesmos em brilho, contudo nenhum deles é maior que o Sol. Tenham eles em conta com grande primazia e atribuem ao Sol, que chegam a dizer que o Sol retém com seus raios algumas estrelas e até as que são principais, levando-as a se desviarem de sua órbita. Com efeito, não é provável que as maiores, ou mesmo as iguais, possam ser superadas pelo poder de seus raios. Se, por outro lado, afirmam que as estrelas superiores das constelações ou as do setentrião são maiores, as quais nada disso sofrem da parte do Sol, porque veneram sobremaneira estas que giram ao redor das constelações. Porque as apresentam como senhoras das constelações. Pois, se algum deles sustenta que aqueles retrocessos das estrelas, ou talvez demoras, não são causadas pelo Sol, mas por outras forças mais ocultas, bem claro está que esses, em seus delírios, pelos quais se suspeita que a força do destino os desvia da verdade, atribuem ao Sol um poder especial baseados em seus livros. Digam o que quiserem sobre os seus que estão afastados do Pai que está nos céus. Mas a nós, nem é vantajoso nem convém investigar com sutilezas distâncias e grandezas dos astros, e sim empregar o tempo necessário a esta investigação em coisas mais sérias e melhores. E preferimos acreditar que são maiores que os outros os luzeiros que a Sagrada Escritura menciona assim: Deus fez os 2 luzeiros grandes. Livro de Gênesis, 1,16. Os quais, no entanto, não são iguais, porque em seguida diz ao antepô-los aos demais, que diferem entre si, disse, pois, o luzeiro maior para iniciar o dia e o luzeiro menor para iniciar a noite. Livro de Gênesis, 1,16. Certamente eles concederão isso a nossos olhos, ou seja, que é manifesto que estes astros brilham sobre a terra mais que os outros, e que o dia não amanhece senão pela luz do sol, e que, mesmo aparecendo tantas estrelas, se falta lua, a noite não é tão clara como quando é iluminada pela sua presença. Capítulo 17. Os astrólogos. Rejeitamos totalmente da pureza de nossa fé quaisquer subtilezas a respeito dos destinos das estrelas e as experiências baseadas em ensinamentos da matemática, que eles denominam apotelismata. Pretendem afastar-nos com tais discursos da oração, e com impia perversidade em suas más obras, que com toda razão são censuradas, e incitam a acusar a Deus, autor dos astros, em vez de acusar o homem criminoso. Mas, que nossas almas não são uma natureza submetida aos corpos, nem mesmo aos celestes, ouçam seus próprios filósofos. Que aqueles corpos superiores não são mais poderosos que os corpos terrenos para aquelas coisas de que eles falam, saibam de uma vez que, quando muitos corpos de diversas espécies, ou de animais, ou de ervas e arbustos são semeados ao mesmo tempo, nascem ao mesmo tempo inumeráveis coisas, não só em diferentes, mas também, nos mesmos lugares das terras. São tantas as diferenças no seu desenvolvimento, em suas ações e em seus percalços que verdadeiramente esses, como se diz, perderiam sua estrela, se isso observarem. O que há de mais imbecil e mais insensato do que, quando são convencidos por estas coisas, dizer que a fatalidade das estrelas somente atinge os homens para os submeter?
Mas, com respeito aos homens, também são confundidos pelo que diz respeito aos gêmeos, os quais têm, na maior parte das vezes, as mesmas constelações, diferentes modos de vida, diferentes graus de felicidade ou infelicidade, diferentes tempos de morrer. Pois, embora houvesse alguma diferença de tempo em que foram dados à luz, em alguns, contudo, o tempo intermediário é tal que não possa ser computado por eles. Ao nascerem, percebeu-se que a mão de Jacó, que vinha depois, segurava o pé do irmão que precedia de tal modo que ao nascerem parecia estar nascendo uma criança mais comprida duplicada. Confira, livro de Gênesis, 25,25. Certamente as constelações de ambos, às quais eles apelam, não podiam ser de forma alguma desiguais. Que coisa mais frívola que, observando aquelas constelações que indicam o mesmo horóscopo, a mesma lua, o astrólogo dissesse que um deles seria amado pelo mãe e outro não amado. Pois, se dissesse outra coisa, proferiria sem dúvida uma falsidade, mas se dissesse isso, diria certamente a verdade, mas não de acordo com as absurdas historinhas de seus livros. Porque, se não querem crer nesta história porque é narrada pelos nossos livros, podem destruir a natureza das coisas. Como dizem que não se enganam absolutamente, se descobrirem o momento da concepção, pelo menos, como homens, não desdenhem considerar a concepção dos gêmeos. E por isso é preciso confessar que, quando eles dizem a verdade, dizem-no por um certo instinto muito oculto que as mentes humanas conservam sem o saberem. E quando isso se faz para enganar os homens, é obra dos espíritos sedutores, aos quais é permitido conhecer algumas coisas verdadeiras a respeito das coisas temporais, em parte pela agudeza do sentido mais sutil, porque são dotados de corpos mais sutis, em parte, pela experiência mais sagaz devido à sua longevidade, em parte, devido aos santos anjos, que aprendem do Deus onipotente e revelam a eles por ordem daquele que distribui os méritos humanos com a retidão da mais oculta justiça. Mas algumas vezes os mesmos nefandos espíritos anunciam, como que adivinhando, o que eles hão de fazer. Por isso, o bom cristão deve se prevenir dos astrólogos e de qualquer ímpio adivinho, principalmente quando dizem coisas verdadeiras, a fim de que não enredem a alma enganada pela comunicação com os demônios em algum pacto societário. Capítulo 18. Dificuldades a respeito dos astros. Costuma-se também perguntar se os luzeiros do céu são apenas esses corpos brilhantes, ou se contam com alguns espíritos como seus governadores, e no caso de contarem com eles, se são animados por eles quanto à vida, como a carne o é pelas almas dos animais, ou unicamente contam com sua presença sem qualquer mistura. Ainda que não se possa compreender facilmente este ponto, julgo que no decurso da exposição das Escrituras possa ocorrer lugares mais oportunos para deles tratar, de acordo com as santas regras da autoridade, e assim, embora não se apresente algo certo, seja lícito acreditar. Agora, pois, observada sempre a prudência da piedosa circunspeção, nada que seja obscuro devemos crer temerariamente, evitando que, depois, odiemos por amor a nosso erro o que for manifestado pela verdade, embora não possa ser de forma alguma contrário aos livros sagrados tanto do Antigo como do Novo Testamento. Passemos agora para o livro terceiro de nossa obra.